Hoje é dia 13 de dezembro de 2020 e este é o episódio 121 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o Tiago Carrondo. Olá, Tiago. Olá, Diogo. Então, como estás? Epá, tudo benzinho, e tu? Também, olha, deixa-me fazer já aqui um disclaimer também, porque eu cheiro-me que vou ser interrompido algumas vezes pelas minhas assistentes. Portanto, se acontecer, eu vou tentar disfarçar o melhor que conseguir, ou então não, vou declaradamente assumir o blooper e vou, pronto, e vai fazer parte integrante disto. Portanto, só para estarmos já prevenidos que poderá haver interrupções. Tenho quase certeza, à hora que estamos a gravar isto, quase certeza que vai acontecer. A minha dúvida é se é uma, duas ou três, ou mais de três. Pronto, mais de três já é a categoria do vamos ver, mas pronto, mas está tudo bem, de resto está tudo bem, já cheira a Natal, né? Já cheira um gajo a andar a comer menos ao almoço e ao jantar, que é para se guardar depois para aquela quadra natalícia, para depois jabardar um bocadinho mais. Não. Pronto, Não, sempre enfardar, sempre enfardar. A sério? Um problema de saúde, pá. O fim de semana é para enfardar. Os outros dias não, mas o fim de semana é aquele dia em que se tem que comer daquela comidinha da boa e gozar a vida. Um fim de semana. Durante a semana não? Durante a semana tem-se mais cuidado, não é? Que é para depois ao fim de semana esticar-nos um bocadinho. Tu falas como se não estivesse a teletrabalhar. Sim, mas há pouca diferença entre a semana e o fim de semana em termos de cuidado, digo eu. Não? Não. É muito diferente? É, para mim é. Que eu estou a dizer porque é assim, o barito tu não mandas vir. Não. Pronto. Portanto, logo aí. A qualidade da comida é sempre boa, atenção, quer durante a semana, quer durante o fim de semana, mas aquelas comidas assim que fazem um bocadinho pior é ao fim de semana. Guardas para o ok, já percebi. Então já percebi o enquadramento. Está bem, então dou-te razão, parece-me bem. Mas pronto, mas não é de comida, isto não é sobre comida, é outras cenas, mas não é comida. Sim, exatamente. Sendo que cheira-me que os próximos episódios nós vamos falar sobre comida, filhoses e assim, portanto vamos guardar para os próximos, não vamos estragar tudo já. Portanto, o que é que andaste a fazer, Diogo? Olha, o que é que eu andei a fazer? Eu andei a ver montes de vídeos. Esta semana foi uma semana em que consegui ver montes de vídeos. Dos que se podem contar aqui ou daqueles que não se podem contar aqui? Todos os vídeos que eu vi podem-se contar aqui. Todos. Okay. Aliás, não se pode contar todos porque acho que hoje nunca mais me calava se falasse dos vídeos todos que. Mas fala, que as pessoas gostam de te ouvir, eu também. Sim, mas posso falar de alguns e um deles acho que foi o primeiro da semana, aliás, ainda foi a semana passada, foi no sábado da semana passada, sábado à noite, ao princípio da noite, um bocadinho antes de começar o Ubuntu Touch Q&A, o Poupy voltou aos streamings dele. E eu vi, não sei se viste o streaming dele ou o vídeo depois. Não vi. Okay. Já tinha pensado, mas já falo, continua. Ok, ele validou mais uma vez o nosso estatuto de influencer, porque durante o vídeo, que já vou falar qual é o tema, ele olhou para lá para o ecrã dele e disse, apontou com o rato, eu conheço este gajo, e esse gajo era eu. Ok, o vídeo, que é bem mais interessante do que apenas a minha fotografia, e eu poupei dizer que me conhece, foi sobre o Ask Ubuntu, que é uma ferramenta que eu gosto bastante. Não sei se tu gostas muito ou se sim. Não, claro que sim. Então quem é que usa o Ubuntu ativamente e não gosta ou nunca lá foi? Ou eu tenho aquilo. Acho que há muita gente acho que há muita gente que não conhece e que não faz ideia que é uma boa ferramenta. Assim, eu acredito que haja pessoas que não escrevam o URL do Ask Ubuntu, mas quando tens uma dúvida qualquer e usas qualquer motor de busca, seja ele qual for, e tens uma resposta, não digo 50% das vezes, mas uma grande percentagem das respostas que tu encontras estão no Ask Ubuntu. Até porque que pelo menos no top 5 das respostas costuma estar pelo menos uma vez uma resposta do Ask Ubuntu. E frequente mais que isso. Deixa-me só então fazer um enquadramento para quem possa conhecer menos ou para quem possa não estar integrado. O Ask Ubuntu é um fórum à partida e à primeira vista tão bom como outro qualquer, não é?
um fórum, não tem história nenhuma. Sim. A grande diferença... Ao estilo dos mais conhecidos, Stack Overflow e... Exatamente. E qual é o outro da Sysadmin? Stack Exchange. Stack Exchange, exatamente. É o mesmo software, o mesmo provider do serviço, até. Mas eu acho que aquilo que muda aqui, o que destaca o ASCII Ubuntu de outros fóruns, não é o motor, não é a linguagem de programação, não é nada disso, é mesmo a forma como o conteúdo é tratado. E o conteúdo é tratado de maneira a que tu tens aquela parte de se respondes ou se perguntas ou se interages com perguntas ganhas alguns pontos, isso pode ser giro para quem gosta, é divertido. Também têm. Mas deixa-me continuar, eu ainda não cheguei à parte, ao cerejinha no topo do bolo, que é aquilo que eu acho que o ASCII Ubuntu faz melhor do que a concorrência, que é... Então o que é que ele faz melhor? Tu tens, além de teres a hipótese de fazeres uma pergunta e responderes à tua própria pergunta, portanto está built-in, ou seja, tu podes, imagina tens um problema qualquer, safaste-te e tu podes ir lá, não é fingir, mas é escrever a pergunta que tu tinhas, vamos imaginar, de manhã, e à tarde, se encontraste a resposta, podes escrever logo a pergunta-resposta, e aquilo fica em histórico para quem quiser pesquisar. Essa é uma vantagem. A segunda vantagem que eu encontro no ASCII Ubuntu e é bastante frequente que aconteça, é que os moderadores do ASCII Ubuntu são bastante ativos e são bastante conhecedores. Acho que há um processo de eleições também, acho que há uma forma de seleção mais, não sei se é por karma, se é por... eu sei que há um destaque. Exatamente, o Karma dá-te um estatuto diferente lá dentro, mas basicamente são pessoas normais da comunidade que participam no fórum e que vão ganhando esse sim, mas depois tu vais ganhando privilégios extra com o Karma. Então é única e exclusivamente Karma. Não é eleição, okay. Exatamente. Certo, mas pronto. Que eu saiba, portanto, não é eleição. Isto tem que ver com estas permissões, tem que ver, vais-me interromper outra vez, já estava aí a ver a tua boca a mexer, tem que ver com aquela questão que é, essas permissões fazem com que tu e eu, que temos karmas baixíssimos certamente, e estou aqui a adivinhar o teu, longe de estar a ser... Nem sei, até podemos ver. Posso estar a ser injusto, mas tu e eu não podemos fazer algumas coisas, mas existem funcionalidades como, por exemplo, editar a própria pergunta, editar respostas, ou seja, eu respondo, percebes? Eu encontro uma solução para um problema e respondo. Alguém vem a seguir a mim, mais experiente do que eu, e vai editar a minha resposta. Não é a parte técnica, que essa normalmente está certa, mas vai torná-la mais agnóstica ou mais geral, para que possa servir num número mais alargado de pessoas, para que não seja especificamente para o utilizador A ou B, mas que seja uma coisa alargada. Isso é muito fixe. E isso faz com que todo este enriquecimento faz com que o ASCII Ubuntu seja uma fonte de informação bastante fiável e com uma qualidade acima da média. Exato. Só um detalhe, editar perguntas todos podemos fazer. Não, tu editas a tua pergunta. Calma, tu editas podes editar as perguntas dos outros. Podes editar a pergunta dos outros. O que acontece é porque já tens pontos. Alguém vai ter que aprovar a edição, ok? É porque já tens pontos. Eu lembro-me de querer editar uma pergunta e não conseguir. Portanto, eu estava muito no início. Ou então foi uma regra que entretanto foi mudada. Porque agora o que acontece é tu editas, algumas perguntas reflete-se imediatamente e em outras não. Ok. Por acaso estive agora a ver, a minha reputação está com 78, é uma reputação relativamente baixinha. E tenho aqui notificações. Olha, tenho de ir ver aqui coisas que aconteceram. Mas vais ver isso agora, tão bom, momento tão rico do nosso podcast. Muito bom, vale a pena. Vá, avança. Essa é uma coisa fixe. Outra coisa fixe é que tu, à medida que tu vais criando a reputação, tu podes trocar reputação, pontos de reputação, pontos da internet, por bounties às tuas perguntas. Ou seja, tu dás pontos da tua reputação, e pode ser um número bastante grande, a quem responder corretamente a uma das tuas perguntas. E esta é uma das funcionalidades fixes do ASCII Ubuntu que eu não vi ainda noutros, mas pode ser, aliás deve ser, porque o software é idêntico, deve ser falha minha. Sim. Mas eu sigo o Twitter do ASCII Ubuntu e ele vai anunciando quando há um bounty novo, portanto quem quiser pode ir correr lá responder, caso saiba, tenha uma boa resposta, obviamente.
Aliás, mas estavas a falar sobre o streaming não desviando do assunto que desencadeou esta conversa, estavas a falar do streaming do Alan Pope. Yeah. Pá, já agora, eu acho que é óbvio que sou um entusiasta do Ask Ubuntu, uso bastante, não tanto para responder, porque é um site tão ativo que quando tu vais responder, às vezes já alguém respondeu. Exatamente. Eu consegui responder algumas perguntas ainda durante o streaming. Aliás, viu-se durante o streaming que havia pessoas que estavam a responder às perguntas e portanto o motivo valeu o pessoal para isso e foi fixe, e tive a responder algumas perguntas, sobretudo sobre o Ubuntu Touch. Mais coisas. O streaming durou para aí 2 horas quase, portanto foi assim. Foi uma coisa interessante. O Alan deu também umas dicas fixes. Uma delas é utilizar contentores LXD e LXC para reproduzir problemas. Okay? É uma forma fácil de replicar ambientes e problemas de uma forma limpa, sem prejudicar o vosso sistema. E eu recomendo que usem o Ask Ubuntu, e que se tiverem já um login do Launchpad podem utilizar isso para fazer login, não precisam criar uma conta com mais uma password para vocês gerirem. Exatamente. Olha, durante esta semana aprendi lá uma coisa que eu não sabia, que é tem a ver com os cron specs, com a forma como tu ditas a um cron job quando é que ele deve ser executado. Ok. Eu não até agora eu escrevia cron specs colocando sempre lá os numerozinhos todos certinhos, e nunca tinha reparado em não sei quantos anos que dá para escrever, há uma espécie de alaias para essas cron specs. Week, daily, eu não reboot. Isto ideia. Então, meu, descobrir isto. Perguntavas-me que eu respondia-te. 20, eu não fazia ideia. Eu não perguntei. Calhou olhar para uma pergunta e para respostas e estava lá isso. Uau, 20 anos. Isto podia-me ter ajudado muito em 20 anos. 20 anos de... Quer dizer, eu fico sempre nervoso porque quando tu escreves daily não sabes a que horas é, não é? Ficas sempre naquela do... sabes, mas, por exemplo, o reboot, se é reboot, se é restart, esse dá jeito. Sim, o daily, sabes, é às 0 horas à meia-noite também, e o midnight também é para a meia-noite. Há vários que têm o mesmo significado. E está fixe. Mas pronto, ok, fixe. Boa. Não fazia. Isto tem 20 anos, podia ter dado um monte de jeito. Fico feliz por ti, Diogo. Olha, sério, estou aqui. Olha, para mim já valeu a pena. Podemos acabar já. Eu acabo já aqui. Olha, até à próxima. Tchau. Vá, dá-lhe gás, continua. Outro stream que eu vi foi o do Stefano no Pro LXD. Ele fez já 2, mas eu só vou falar de um, que é a instalação de Steam no LXD. O Stefano instalou o Steam num container, depois ensinou a fazer o pass-through do GPU, ensinou a configurar os proxies do Pulse e do X11 e a fazer lá mais uns tweaks do container. E depois demonstrou com um jogo, não lembro qual é que era o jogo, mas também não me interessava muito. Não me interessa a mim, mas interessa-me saber como é que se faz algumas coisas que são necessárias para fazer este tipo de coisas. Quer dizer, quem quiser instalar o Steam no computador de trabalho com um containerzinho, exatamente, corre bem. E não perde o desempenho daquilo? Havia algum comparativo? Ele fez o antes e o depois, ou nem por isso? Não, ele fez só a instalação. Assim, a performance é semelhante à da máquina em si, porque os containers não acrescentam degradação de performance significativa. Não é notável em si. Se fosse com VM, sim, podia-se degradar qualquer coisita, mas tendo em conta que há um pass-through do GPU, do acesso ao GPU e disso tudo, não deverá ser muito, na minha opinião, nunca. E pronto, já sabem, se quiserem instalar Steam numa máquina para experimentar um jogo qualquer, olha, aproveitem. É uma forma simples e limpa de fazer isto. Parece-me bem. Continua.
Outro vídeo que eu vi foi Lorem Desktop Experience on Nexus 5. Foi um indivíduo chamado Anino207 no YouTube, um bom nickname para o YouTube, muito fácil de lembrar. Ou não, que basicamente o que ele fez foi agarrar no Nexus 5 dele, ligar a um cabo, eu nunca me lembro do tipo de conector que ele tem que ter, porque é um tipo de conector USB-C com conectores que suportam um protocolo específico que eu nunca me lembro do nome, e utilizou basicamente aquilo em vários cenários de convergência. Antes de ligar ao ecrã, ele teve a utilizar como um Game Boy. Portanto, há um emulador de Game Boy para o Ubuntu Touch, aliás, já há mais que um até, e ele teve a usar. Depois usou com uns dispositivos que se ligavam, suspeito, pelo Bluetooth, que simulavam um comando, aliás, funcionavam como um comando mesmo, e parecia que ele estava a usar uma consola dessas modernas que se ligam com comandos. E depois teve durante uns 20 minutos ligando o tal cabo a demonstrar vários cenários de utilização, vários tipos de aplicações, e a demonstrar, e fiquei impressionado. Eu tenho vários Nexus 5 e nunca faço isto, até porque não tenho um cabo, e a fluidez impressionou-me. Agora aqui, esse Nexus 5 o cabo é USB-C? Não é USB-C, é micro USB, desculpa. Ok, não te consigo ajudar. Senão eu tenho aqui um cabo para que tu oferecia, eu não preciso dele. Não, eu cabos tenho muitos, mas não tenho um cabo que suporte este conector. Mas era esse cabo que eu tinha, mas tinha que ser USB-C. Não. Okay. Isto é um protocolo que só foi utilizado em 2 ou 3 modelos da Nexus. Eu trouxe esses cabos de Barcelona, por isso é que eu te estava a dizer. Da conferência, quando estive lá. Olha que fixe. Eles estavam lá a oferecê-los em aqueles pacotinhos como há pendrives e como há rebussados e como há. Estavam a oferecer desses cabos. Fixe. Olha, não tenho nenhum, infelizmente. Mas pronto, olha, adiante. Quem nunca viu a convergência funcionar e como é que ela pode funcionar, é um vídeo fixe. E o facto de ele estar a utilizar as aplicações e a redimensionar as janelas e a fazer coisas, jogar jogos, usar o GIMP, coisas desse tipo, dá para perceber mais ou menos para o que é que aquilo é praticável com aquele dispositivo que já tem não sei quantos anos e o que é que não é praticável. Está bem. Mais vídeos. Continua. Alguns vídeos em que participaram elementos da comunidade. Havia um em que participou, aliás, foi o Gustavo Silva a fazer uma apresentação sobre um software chamado Sht, uma coisa assim de género, que foi dedicado, é um software da área de segurança, e o objetivo desse software é encontrar segredos em código-fonte, coisas como passwords, hashes, esse tipo de coisas que nunca devem estar no código-fonte de uma aplicação. Mas estão tantas vezes. Exatamente. E o que ele faz é olhar para um repositório de Git, penso eu, acho que é só Git que ele suporta, e isso não é já falha minha porque não tive coordenação suficiente, e ele olha para esse repositório e detecta esse tipo de coisas, e é uma coisa interessante de se ter, que eu recomendo vivamente. E depois, mais perto do fim da semana, a Ruth Correia teve numa GDG Tech Session dedicada à data a jornalismo de dados. Calma, o que é uma GDG? GDG Tech Sessions, só não tenho definição para GDG. Ok. Falaste com o ar tão assim, foi uma GDG, tu sabe o que é isto? Então, estamos aí a brincar, ok? Eu não conhecia esta organização, até porque é nova. Começaram a fazer apresentações técnicas mais ou menos quando começou aqui o evento, e desde então que têm feito várias pessoas que têm feito apresentações técnicas online, obviamente. E a Ruth foi falar de jornalismo de dados, em particular o artigo sobre misoginia no rap. Isso foi bastante interessante. E pronto, isto foram os vídeos que eu
que eu andei a ver. Quer dizer que esta semana trabalhar zero, é? Ao tempo que tiveste a ver estes vídeos nada. todos, não fizeste charuto. É verdade. Confirma-se. Então, e tu, o que é que andaste a fazer? Olha, eu vou dizer uma mentira, não foi esta semana, mas já ando a falar sobre isto há alguns tempos e tem passado, mas tenho que fazer aqui um bocado de publicidade ao meu outro podcast, que foi acordado. Portanto, nós a história, nós basicamente, para quem não conhece, eu tenho outro podcast que é o Terapia Social, completamente diferente disto. Portanto, quem gosta muito deste, de certeza que, não é de certeza, mas não vai esperar de encontrar a mesma coisa, até porque o meu registro em termos de linguagem é outro, a forma descontraída com que nós falamos de assuntos é outra e não tem nada a ver. Às vezes já falei sobre open source e software livre, já falei sobre snowboard, mas já falámos também sobre ratos e sobre forças militares. Portanto, os temas são muito variados. Agora, tipicamente aquilo começou por ser uma conversa de almoço gravada, depois veio o confinamento e nós tentámos fazer mais meia dúzia de episódios, apesar de aquele conceito de nos sentarmos nós sentámos fisicamente a almoçar à frente um do outro e com 2 microfones de lapela, e era assim que a magia acontecia. Nesta altura, e numa tentativa de começar a retomar a normalidade possível, já retomamos as gravações, portanto já temos episódios publicados. Cheira-me que o mês de dezembro vai ser complicado, nós não temos obrigações com rádios nem com nada, portanto gravamos e publicamos quando nos apetece. Mas a boa notícia, e eu digo isto porque pessoas e ouvintes do nosso podcast que já me tinham questionado sobre se tinha acabado o projeto, se não tinha, se estava, se não estava, portanto pessoas que por acaso não subscrevam podem nesta altura ir à procura dos episódios. Claro que é sempre melhor subscrever o feed, e há lá episódios fresquinhos, são 2 ou 3 já, e há de haver mais de certeza nas próximas semanas. É uma questão de ficarem atentos. Portanto, isto é os meus 15 foi mais 15 segundos, mas o meu minuto e meio de publicidade gratuita. Aquilo que de facto me manteve aqui ocupado de assuntos extra esta semana foi uma necessidade que eu tenho, e que também já falei aqui, em continuidade com aquilo que já tinha acontecido antes, que é, eu tenho estado nesta altura a pôr WireGuard em tudo. E é ótimo, evita teres que andar a fazer port forwards em routers de escritórios e de casa e ter que estar preocupado com outras questões, e até aqui tudo bem. Qual é o problema? O problema nesta altura é que já se justifica pela dimensão e pela própria natureza de alguns equipamentos que estão a correr WireGuard, já se justifica eu ter vários interfaces e ter várias ligações e começar a segmentar as ligações. Portanto, nesse sentido eu estou e eu tinha isso a correr numa máquina na minha box LXD, e tinha isso a correr lá. Quero correr aquilo fora, quero correr aquilo num provider, na DigitalOcean provavelmente, ou noutro qualquer, e queria que aquilo fosse um ponto centralizador. Qual é a minha questão? A minha questão é que eu sou preguiçoso, e já fiz aqui publicidade várias vezes à minha preguiça, e sou um gajo que gosta muito de bonecado e de coisas visuais. Portanto, aquilo que eu estava à procura e que andei à procura durante algum tempo desta semana foi, eventualmente, alguma coisa que me facilitasse não só a criação de interface WireGuard, mas dos próprios peers, e que tu consigas ter um dashboard ou uma coisa simples de consultar, onde tu conseguisses ver exatamente quais são as máquinas que estão ligadas onde, e eventualmente saltá-las da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de uma forma simples e sem grande documentação. Portanto, o que eu estou a tentar evitar é ter que andar a fazer documentação, registros sobre todas as máquinas que ligo, porque isso aí, se eu tiver documentação organizada, a coisa fica a funcionar. Se eu tiver um dashboard, aquilo é autodocumentado, eu não preciso ter mais nada a não ser isso. Já encontrei alguns produtos, deixa-me dizer, já fiz alguma recolha e encontrei alguns produtos, quase todos são de... Diz? Por exemplo? É só escreveres WireGuard Manager Web e aparecem-te 5 ou 6 links, quase todos com a mesma variação de nome, ou é WireGuard UI, ou é WireGuard Manager, ou é WG Manager. Portanto, os nomes andam sempre, são muito pouco criativos. Agora, o conceito básico e eu já tinha descoberto um script, um bashzinho muito simples, que
quando tu corres na máquina, ele instala-te o WireGuard, faz-te a primeira interface e até te gera QR codes para tu poderes digitalizar aquilo com o telefone e fazer o setup automático, quase automático do WireGuard. Só que eu bati numa limitação, que é, eu achava que aquele script fazia vários interfaces, se calhar até faz martelado, mas eu não vou testar a martelar aquilo, acho que não justifica o esforço, mas é exclusivo de uma interface. E então quando eu andei à procura de dashboards e encontrei 3 ou 4 dashboards que fazem exatamente aquilo que eu quero, portanto a minha ideia não é ultra tropical, mas são quase todos exclusivos também, ou seja, uni interface, ou seja, eu quero ter vários interfaces para segmentar as várias realidades que eu tenho nesta altura já a usar o WireGuard. Tenho um que ainda não tive a oportunidade de testar, mas que eles prometem que faz multi-interface, multi-peer, multi-tudo. Vai-me obrigar a ler um bocadinho sobre Docker, ou então a fazer uma coisa que nós já falámos aqui também, que é usar o LXD para correr Docker. Ainda não sei bem como é que vou implementar aquilo, mas parece uma boa solução. Cá estarei eu nas próximas semanas, não sei muito bem como é que vai ser a nossa agenda para as próximas semanas, mas cá estarei eu para falar sobre os resultados. Mas esta semana foi essencialmente uma semana de pesquisa e de tentativa de perceber se já existia alguma coisa ou não que pudesse ser explorada. Muito bem, muito bem. Olha, eu sem querer ocultei a janela do chat, mas foi um erro meu, porque o nosso ouvinte Tiago Carreira estava aqui a dar umas dicas valentes. Ele confirma que o GDG se chama Google Developers Group. Pronto. Porque na página de YouTube não diz, que é sempre uma coisa interessante. E sim, ele confirma que foi isso, que a Ruth esteve lá nisso, e teve a dizer que o reboot, que é o sim, eu já tinha visto, que pode ser usado, exatamente. Era o que eu estava a dizer. Pode ser usado, o que ele faz é que a seguir a um reboot ele executa o que tiver à frente dele. Exatamente. O Elias serve para isso. Obrigado, Tiago. E pronto, acho que da nossa semana, acho que não temos mais nada. Estamos bem. Ok. Quero só lembrar uma coisa. Estamos a chegarmos ao fim do ano, o que significa que vamos fazer os nossos episódios de fim de ano e de início de ano, em que fazemos normalmente aquele jogo de fazer previsões e contar pontos sobre quem é que acertou mais nas previsões. Se vocês têm previsões, enviem-nos para termos aqui uma secção nova, que é as previsões dos ouvintes, em que nós apostamos nas melhores previsões dos ouvintes, que é para ter assim não sei só as nossas previsões, ter também as vossas. Eu acho que era uma ideia fixe, e enviem-nos, portanto agradeço que façam isso. Ok, vamos ficar à espera. Exatamente. E agora? E agora acho que vamos para as notícias, não é? CentOS, usas CentOS ou não? Eu começava já por aí. Acho que toda a gente usa CentOS, acho que não há volta a dar. Acho que neste universo quem utiliza e quem está no mundo no Linux há muito tempo, de alguma forma utiliza CentOS, nem que seja só no trabalho. Qual é a tua porcentagem em termos de máquinas onde mexes habitualmente? Tens uma noção? Tens uma ideia? Quase metade, mais metade? Não, muito menos de metade. Muito menos. Não é que tenha sido sempre assim ao longo da minha vida, mas nos últimos 5 anos a esmagadora maioria era Red Hat, inclusive desktops no trabalho. Ok, estou a falar de trabalho. Era tudo Red Hat, e agora tenho alguns CentOS. Houve uma altura em que tinha mais CentOS do que Red Hat, mas agora tenho alguns CentOS, quase tudo Red Hat, e a seguir se calhar SUSE, e depois só CentOS. E um ou outro os Ubuntu e Debians também. É residual o Ubuntu? A tua utilização do Ubuntu é residual em termos de trabalho? Profissional, tirando os meu desktop, é. Ok. Mas tinha ideia que não. Tinha ideia que trabalhavas mais com o Ubuntu. Assim, o meu desktop é claramente Ubuntu, e sempre Ubuntu, mesmo quando tenho um Red Hat também tenho um Ubuntu, mas e durante algum tempo tinha
um número relativo do Ubuntu relativo ao Red Hat que não posso dizer que tivesse ela por ela, mas que pelo menos estava mais aproximado, mas neste momento o número de Ubuntu é reduzido. Ok, fixe. Fixe quer dizer, fixe saber, não é mais nada. Sim, eu preferia que fosse Ubuntu, mas não tenho antipatia em relação aos outros, inclusive em relação ao CentOS. Certo. Agora, aqui a notícia que nos trouxe aqui esta conversa é o anúncio da Red Hat, certo? Os planos da Red Hat para o CentOS. Sim. Ao que parece, houve aqui umas mudanças inesperadas, não é? Sim, ou seja, portanto, aquilo basicamente sai o CentOS 8 tem um fim, ou seja, o fim de suporte daquilo é 2024, se não me engano, 2021, não, 2020, final de 2021, se não me engano. Não, é o 7, é o 7? O 7. Eu acho que o 8 ainda tem menos que o 7. O 7 já estava prometido e o 8, como não está prometido, tem então, menos. Acho que o lance vai por aí. É isso. Tens razão, eu estava trocado. Basicamente o que vai acontecer é que o CentOS vai abandonar a sua existência como um rebuild do Red Hat a partir do código-fonte. Portanto, ele até agora era exatamente isso, era um rebuild do código-fonte do Red Hat Enterprise Linux, tirando algumas coisas como marcas e algum artwork e coisas desse tipo, para poder chamar-se CentOS e não violar a marca da Red Hat. E agora ele vai passar a ser outra coisa diferente. Aliás, uma coisa que ele também já é numa das suas variantes, que é o CentOS Stream. E este CentOS Stream, em vez de ser um rebuild de Red Hat, o que ele é uma espécie de passo anterior à existência de uma nova versão de Red Hat. A equipa da Red Hat, enquanto desenvolve o Red Hat, depois de ter feito passar os pacotes pela Fedora, ela começa a colocá-los no CentOS, e o CentOS vai sendo uma espécie de versão rolling, de versão rolling do Red Hat Enterprise Linux, uma espécie de Debian testing, vá. Mas pronto, ou seja, todas as pessoas, isto falando agora em português, todas as pessoas que têm um produto qualquer, ou que têm servidores, ou que têm equipamentos que corram CentOS e que estejam em produção, começa a ser arriscado, é um bocado brincar com o fogo, não é? Aquela questão. Eu já me começo a ficar a coçar todo quando uso o Ubuntu não LTS em sistemas críticos, quanto mais uma solução como esta, em que não é um beta testing, mas é um testing, não deixa de não ser. Sim, eu não me preocupo muito com a estabilidade do CentOS Stream, não é uma coisa que me preocupa. Estabilidade em termos de qualidade não é uma coisa que me preocupa muito, mas a questão é que eu acho que ninguém utilizou o CentOS para esse fim. Ninguém utilizou o CentOS para o fim de ser uma coisa que o Red Hat vai ser. Ok? O CentOS como alternativa gratuita ao Red Hat Enterprise Linux. Exatamente, sim, mas quantos CentOS em produção é que tu conheces? Vários. Pois, exatamente. Vários. E também é utilizado para ser ambiente de desenvolvimento e ambiente de qualidade, mas não de desenvolvimento da distribuição, mas sim de desenvolvimento das aplicações nas quais eles estão a trabalhar. E para depois colocarem eventualmente em Red Hat em produção e assim pouparem alguns tostões, ou mais tostões. Exatamente. Portanto, na minha opinião, isto abre aqui um mercado interessante para outras distribuições como a SUSE e como o Ubuntu, que podem ganhar aqui, e até como a Amazon, que tem agora a sua própria distribuição também. Estás a falar SUSE ou OpenSUSE? SUSE. Ok.
Acho que alguém que use CentOS e que não pague pelo CentOS vai preferir pagar à SUSE do que pagar à Red Hat? Depende do produto. Mas sim, mas o OpenSUSE também. Mas eu acho que é principalmente interessante para o Ubuntu, precisamente porque o Ubuntu era aí que eu queria chegar. Exatamente. É gratuito e será sempre gratuito. Isto é a Ubuntu Promise. E não é só isso. Aquilo que eu vejo, o destaque que eu vejo aqui, lá está. Tu tens o SUSE e um produto diferente que é o OpenSUSE. Tu tens a Red Hat ou o Red Hat e tens o produto diferente que é o CentOS. Tu tens o Ubuntu, que já é Borlix, e tens o Ubuntu, não tens dois, tens o Ubuntu. Antigamente até havia o kernel do desktop e o kernel do servidor, agora já nem isso existe. Portanto, aquilo que se destaca e aquilo que é diferente no modelo de negócio da Canonical, será por isso é que é difícil a Canonical dar lucro, mas é fixe para quem utiliza, que é a Canonical não tem o Ubuntu Premium e o Ubuntu Community, e não corre o risco de um dia acabar com o Ubuntu Community quando não lhe apetecer mais, porque o Ubuntu é sempre o mesmo. O que a Canonical faz é vende serviços e vende integrações e coisas por cima de um produto que eles desenvolvem e que oferecem e que vão continuar a oferecer, não é? Portanto, como tu disseste, para sempre, enquanto existir Canonical, enquanto existir honra de compromissos, vai acontecer assim. Mas acho que a grande diferença aqui prende-se com isso, é que tu tens várias são as distribuições que têm um produto pago e um produto community ou com um branding que lhe queiram dar, e que quer dão das duas uma, ou tu vais tendo cada vez menos funcionalidades ou cada vez menos amor nesses produtos community gratuitos ou tendencialmente gratuitos em relação àquilo que tu tens com o Ubuntu, que só tens um produto, não tens mais, é aquilo e acabou. Portanto, aquilo ou é gratuito ou morre. No dia em que o Ubuntu deixar de ser gratuito, já não existe o Ubuntu, porque morreu, porque há outra coisa qualquer que entretanto tomou o seu lugar. Mas pronto, mas é isto. Exatamente. E isto é interessante. Assim, eu não acho que haja um problema com o CentOS Stream ser o que é o CentOS Stream e agora o CentOS em si tornar-se ser só o CentOS Stream, okay? E porque isto basicamente é o mesmo que uma Debian Testing ou do que as versões não LTS do Ubuntu, okay? Tem essa figura. O problema é que creio eu que não vai ser bom para a Red Hat, não vai ser massivamente mau também, na minha opinião, é que depois não há uma alternativa gratuita, ou aliás não haveria, porque já há forks do CentOS a surgir, inclusive é um criado pelo mesmo fundador do CentOS. Viva o open source. Portanto, há aqui a comunidade mexe-se, né? Mas certamente que não vai ser agradável, até porque fazer o rebuild de uma distribuição inteira do tamanho do Red Hat não é fácil nem barato. Vamos ver, cá estaremos nós certamente para falar dos próximos episódios. Mas pronto, mas basicamente é sempre uma chatice quando um projeto deixa de existir ou desvirtua ligeiramente ou drasticamente as suas características habituais. Sim, o único bife com isto, que não é muito grande, é que eu acho que eles deviam ter alinhado isto com o fim de vida de uma versão. Portanto, chegar ao fim do 8. Ou chegar ao fim de vida do 8. Ou dizerem que a próxima release, a 9, já não vai ser assim. Por exemplo. Porque o que eles basicamente estão a saltar do comboio em andamento. Se fosse a Canonical a fazer isto, imagina já a quantidade de multidões com forquilhas que não haviam na internet. Se isto não fosse um podcast familiar, eu também tinha uma expressão muito portuguesa para descrever o que tu acabaste de dizer, mas não posso dizer, depois ficas ofendido e o Alex tem que pôr pis, é uma chatice. É verdade. Portanto, vamos ficar só por aqui e malta que fica a pensar no que é que eu iria dizer. Pronto, eu acho que é um bocado chato, mas pronto, é a vida. Faz parte. Adiante. Eu tinha aqui uma série de coisas para falar, mas eu quero falar mais de outras que estão mais adiante, que é... Tu falas como se eu te obrigasse a falar sobre seja o que for. Tu falas sobre o que tu quiseres, mas o que tu quiseres. Estamos Sim, somos passarinhos, somos livres.
Exatamente. Somos livres de voar. Vá, continua. Yeah. Ok, vamos então ao cantinho do Ubiport. Bora lá. Falar um bocadinho sobre a OTA 15 que deve sair durante a semana deste episódio. Portanto, na quinta-feira já deve ter saído. Quinta-feira que é dia 17. Portanto, isto deve ser dia 16. Caso corra tudo bem com os testes. E há algumas novidades interessantes. Muitas novidades, mas algumas. O Mac continua o trabalho para o upgrade para QT 512. Há melhorias no suporte para o Vodafone, nomeadamente problemas com a qualidade de áudio que existiam foram resolvidos. Há também melhorias a nível do Bluetooth. O emparelhamento e a compatibilidade com os sistemas dos carros foi melhorado. Portanto, já funcionam coisas como iniciar chamadas, não só receber. O iniciar chamadas também já dá a funcionar. E os crashes do dialer que estavam a ocorrer também foram resolvidos, e a compatibilidade com uma coisa que é o USSD. Provavelmente vocês não sabem o que é isto, não sei se tu sabes, Tiago. Sei. Aqueles códigos para ver qual é o teu saldo de internet e qual é quantos SMS já gastaste. Exatamente, aqueles códigos. Acertei, editor? Acertaste. Fantástico. E esses códigos que não estavam a funcionar passaram a estar a funcionar. Foi preciso fazer um upgradezinho ao kernel. Felizmente, como o dispositivo está a ser desenvolvido por uma empresa amigável, isso é uma coisa que é facilitado. E o outro bug que foi corrigido também foi com a orientação da câmara frontal, ou seja, quando estás em portrait mode ou em landscape, ele não estava, ele ficava sempre no mesmo modo, e agora já alterna entre um e outro. Outras melhorias, tem uma que eu gosto bastante, é no browser, isto para o OTA 15 ainda. O Morph Browser tem uma nova forma de gerir tabs. A gerir tabs é um bocadinho chato nas versões anteriores, porque tu tens de fazer um swipe de baixo para cima, ok? E depois tens de acertar no X, que é o botãozinho para fechar aquela tab em específico. Acontece que quem, como eu, tem mãos de homem com dedos grossos, muitas vezes falha o botão e acerta ou na tab acima, e com isso fica com a tab acima aberta, ou acerta na própria tab e não no X, e ele mostra-me outra vez a mesma tab, e é um bocado chato. Então, solução: fazer um swipe left ou um swipe right para livrar-nos da tab, em vez de carregar no X como uma única opção. Certo. Isto melhorou imenso a minha vida. Eu estou aqui em pulgas para te fazer a pergunta que faço sempre, e normalmente és tu que trazes o assunto das OTAs, que é: e novos dispositivos? Ou seja, veio o Natal e eu quero oferecer o Ubuntu Phones, o que é que eu devo fazer? Qual é a melhor solução? O dispositivo melhor suportado até agora continua a ser o OnePlus One, ok? O melhor suportado de todos. Que se consegue ainda encontrar, ok? Porque de resto havia o Meizu Pro 5, que na minha opinião continua a ser o melhor suportado de todos. Certo. Mas o OnePlus One não se compra novo. Não se compra novo. Ou seja, eu vou dar prendas de Natal a quem estime muito e quem é muito, mas vou-lhes dar material usado. Sim, mas os dispositivos novos ainda não estão tão bem suportados como alguns destes antigos. Okay? Ainda não experimentei todos, não experimentei o Vodafone, não experimentei o FX Tech Pro 1, ok? Que ainda não existe, ainda é só um crowdfunding. Protótipo, sim. Eu vi a versão anterior com o Ubuntu na FOSDEM, com o Ubuntu Touch, e pareceu-me razoável, mas não foi o trabalho feito pela FX Tech. Agora, estou curioso de ver os vídeos que eles apresentaram, pareceu-me bem, mas sem lhe pôr as mãos em cima, nele ou no Vodafone, eu não quero pôr as minhas mãos no fogo por nenhum deles. Acho muito bem. Se tiverem umas notas extra a mais e quiserem correr o risco, corram e digam como foi. Estou curiosíssimo. Mas quem
quem não quer um dispositivo novo e quiser experimentar o Ubuntu Touch, há boas novidades. Olha, nas últimas semanas foram adicionados vários dispositivos, suporte para vários dispositivos novos. Foi para o Xiaomi Redmi Note 7, foi para o Xiaomi Mi A2 e nos últimos dias para o Samsung Galaxy Note 4, duas das variantes dele. É provável também que o Samsung Neo 3, Samsung S3 Neo, aliás, venha a ser suportado pelo installer nos próximos dias, porque o porte está praticamente terminado e o Florian falou disso no último Q&A. Portanto, ele deve estar a trabalhar nisso enquanto nós falamos e suspeito que nos próximos dias será anunciado. Também anunciado está para um futuro o OnePlus 5 e 5T, que eu posso dizer que ele está a ser trabalhado há mais de um ano já, pelo Vince Francom, o mesmo autor dos portes para o OnePlus 2, que também foi suportado recentemente, OnePlus 2, e para o OnePlus 3, o OnePlus 3T, e eu sei que ele está a trabalhar no 5T desde antes da FOSDEM. Pronto, eu sei que sim, e agora o Florian e outro membro da comunidade juntaram-se ao esforço e há um grupo organizado. Pode ser que a coisa agora avance bastante, até porque o Vince diz-me que o suporte para dispositivos de OnePlus, a partir do momento em que se faz 1 ou 2, consegue-se partilhar muito do código e partilhando muito do código as coisas ficam facilitadas, obviamente. Ora, eu mantive-me calado na esperança que o Alex corte a minha faixa nesta parte, ou então não é assim que a gente chega a mais público, tornando a coisa um bocado mais orgânica e dando a conhecer que nós somos pessoas normais, não somos nenhum bichos do mato e temos outras coisas além dos interesses por Ubuntu e cenas, coisas. Mais boas novidades do Ubuntu Touch. Há um membro da comunidade que agora que não me lembro do nome, mas chego já lá. Dylan, eu não consigo dizer o nome dele. Dylan, fica Dylan só. Está a trabalhar num projeto que visa facilitar a criação de aplicações multissistema operativo. Isso no caso do Ubuntu Touch está um bocadinho facilitado porque ele utiliza as frameworks Qt, o suporta Qt Click, suporta Kirigami 2, portanto aqui já há uma série de coisas que está partilhada com outros sistemas operativos e aliás já há casos de aplicações que funcionam em vários sistemas operativos. Por exemplo, o Instagraph, que é uma aplicação para o Instagram que agora é mantida pelo Ruben Carneiro. O Pure Maps também, que foi uma aplicação portada do Sailfish, e há outra aplicação que eu não me recordo agora do nome, é um cliente de XMPP que eu agora não me lembro do nome, que foi a primeira aplicação a ser partilhada entre Sailfish e Ubuntu Touch, que também usa Kirigami 2. Mas há aqui ainda alguns obstáculos, ainda há algumas coisas que são específicas, alguns componentes que são específicos de cada uma destas plataformas, e então o Dylan, o que ele está a fazer é criar um repositório chamado Convergence Components, em que ele basicamente cria mais uma camada de abstração e com essa camada de abstração suporta os componentes de cada um dos sistemas operativos. Neste momento ainda só suporta para o Ubuntu Touch e Sailfish, e suporta também Kirigami. Já existe uma aplicação a usar isto. O Pure Maps adotou isto e este esforço vai permitir evoluir e de criar um ecossistema comum a vários sistemas operativos, o que será ótimo porque nós somos poucos em cada um dos sistemas operativos e juntando esforços é benéfico para todos.
Fixe. Entretanto, temos que fazer aqui uma atualização porque eu não sei como é que estava do teu lado, mas também não tinha as reações, mas eu tinha a janela aqui do chat de quem nos está a ouvir escondida e temos aqui uma série de coisas. Parece que o nosso stream entretanto morreu, mas já voltou, acho eu, e que há malta que são grandes utilizadores de CentOS. Estamos a falar do nosso patrono João Silva, que como nós andamos a gravar mais cedo, é mais amigável para se assistir. Portanto, muito obrigado pelo esforço. Não esforço, que é um prazer, acredito eu, porque nós também somos bons entertainers. Mas basicamente tinha que ver com isso. E só aqui a nota também de ele querer que o OnePlus 6T seja suportado pelo Ubuntu, está a demorar ainda um bocadinho. E a questão do CentOS, só para a malta não pensar que a gente está aqui a olhar e que não desliga nenhuma. A gente liga, não conseguimos ligar as janelas todas ao mesmo tempo. Precisamos aqui de um assistente de produção. Dá-lhe, como é que é? O 6T será uma questão de se terminar o porte para o 5T e eventualmente se disponibilizar esse dispositivo a alguém que possa fazer o porte, né? O Vince é um fã da OnePlus, portanto é provável que ele vá comprando e vai fazendo os portes. O OnePlus 2 que eu quando conheci o Vince há uns anos, ele já estava a fazer o porte para o OnePlus 2. Acontece que o Vince é um estudante universitário que faz isto nos seus tempos livres e portanto a coisa demorou um bocadinho, né? Mas eu lembro-me de encontrar-nos há uns anos em Bruxelas e de fazermos uma demo de portes para a equipa de MIR da Canonical. Certo, é ver-se. É aquela questão do Alium é que vinha resolver tudo, ou vinha, quer dizer, não é resolver, mas agilizar bastante o processo dos portes. E é um facto, a quantidade de portes graças ao Alium explodiu. Aliás, neste momento, entre dispositivos e suas variantes, são suportados 51 variantes de cada dispositivo, dos vários dispositivos. Portanto, já o leque é, sim. Explodiu completamente. Este ano então a coisa enlouqueceu e com o suporte para Alium 9 que é baseado no Android 9, a coisa vai explodir ainda mais, creio. É isso, vamos ver. Diz. E já que falei da equipa do MIR, quer dizer que há outra novidade. O Alan Griffiths, que é o líder da equipa de MIR na Canonical, anunciou que durante estas férias de Natal ele vai fazer um projeto pessoal que é para completar algum trabalho que a equipa de MIR iniciou ainda antes do grande drama de 2017. Não foi? Acho que foi. Quando a Canonical anunciou que ia abandonar o Ubuntu Touch e o Lomiri, que na altura era o Unity 8. Há aqui algumas mudanças, vemos que no motor do Lomiri e do MIR que se tornaram incompatíveis em versões mais recentes, e o que acontece, estes internals do Lomiri e do MIR tornaram-se incompatíveis nas versões mais recentes do MIR, e o que ele vai fazer é terminar aquele trabalho que a Canonical iniciou há uns anos para resolver isso, e esse projeto chama-se MIR Oil. E quem se quiser juntar a ele de uma forma ou de outra, até só escrevendo documentação ou revendo coisas, ele agradece. E eu vamos deixar um link para o fórum, para o post no fórum em que ele fala dessas coisas todas e explica tudo bem explicadinho. Certo. Parece-me bem. Entretanto, temos que começar a fechar isto, não é? É verdade, estamos a chegar ao fim. Já vamos aqui com uns 50 e muitos minutos. Tiago, queres falar-nos do bundle, do Humble Bundle? Sim, nós vamos ter o Humble Bundle durante mais, se vocês ouvirem isto na quinta-feira, mais 1 ou 2 dias, que é sobre o, deixa-me ver aqui, Hacking 101. Portanto é sempre um tema que interessa, mesmo não tem nada a ver com os injustos chamados hackers, mas é sempre um tema cativante, e basicamente é isso. Eu não tenho mais para dizer. Eu confesso que ultimamente não tenho comprado muita coisa no Humble Bundle, que a minha prateleira está tão cheia
tão cheia, e a minha disponibilidade para ler é cada vez mais reduzida, e então eu confesso que tenho comprado pouca coisa. Os últimos que comprei, e este será um deles, provavelmente será apenas para enriquecer a prateleira, ou seja, sem nenhuma necessidade específica deste ou daquele título, mas para enriquecer e complementar a prateleira, para que num momento em que me apetece ler alguma coisa, eu poder ter os títulos disponíveis. Será sempre nesse sentido. Sim, se estiverem interessados em termos de segurança ligados ao software livre e ao Linux, este será um bom bundle para vocês se introduzirem até ao tema. Entretanto, queremos também aproveitar para falar sobre os próximos 2 episódios, os 3, não é o próximo, são os outros 2 a seguir, o 20, o que nós vamos gravar daqui a 15 dias, ou seja, recordando que nós gravamos habitualmente ao domingo, o episódio que nós vamos gravar no dia 27 e que vai sair na quinta-feira, dia 31. Não se preocupem porque nós agendamos antes, portanto nós não estamos lá às 11 da noite a carregar no botão. Vai ser um episódio onde nós vamos fazer o balanço do ano habitualmente, portanto se quiserem juntar a nós, estejam atentos, ou então façam-se patronos e serão avisados sobre isso. E depois no episódio seguinte, que vamos gravar já em janeiro, no dia 3, e que vai sair na quinta-feira, dia 7, será então aquilo onde nós vamos fazer as previsões, aquelas que eu costumo utilizar para envergonhar o Diogo, portanto as previsões para 2021, sendo que com um 2020 tão recheado de vamos dizer, assuntos inesperados e tendências estranhas. Não estou a falar só da moda das máscaras, estou a falar de outras coisas também. Vai ser desafiante pensar em previsões para 2021, mas pronto, mas aguardem-nos. Portanto, está a chegar aquela altura do ano, é uma questão de ficarem atentos. Claro que têm que ouvir os episódios todos, isso é óbvio, mas se quiserem ter um papel mais ativo num destes episódios, o do 27, aliás, o do dia 3 é aquilo que tu queres falar ainda, não é? Sim, o dia 3 é que, tal como eu disse, quero que os ouvintes enviem as vossas previsões sobre o Ubuntu, sobre software livre ou coisas tecnológicas ligadas a estas ou a empresas da área, e que é para depois nós escolhermos as melhores e fazermos apostas para termos aqui uma espécie de portfólio de opções que não sejam apenas as nossas, que é para não ser tão aborrecido. Sobre o episódio que vamos gravar dia 27, para a semana falamos sobre isso, já estamos aqui a queimar. Sim. Para a semana damos mais informações sobre o episódio de fim de ano, mas pronto, fiquem atentos, acima de tudo fiquem atentos. Exatamente, resta só dizer que este show é produzido por mim, eu Constantino, pelo Tiago Carrão e editado pelo diz. Alexandre. Não te vou ajudar. Ora, muito podcast. Bem, exatamente. Desta vez. Porque eu, cada episódio, chamo uma coisa diferente ao Alexandre. E estava a ver mas ele não muda de nome, ele é sempre o mesmo. Exatamente. Eu estava a ver se me lembrava de um nome diferente, começado por A, mas não, improvisado não lembrei. Até à próxima, pessoal. Então vá, até à próxima.